Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach, mentor na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E, como prometido, hoje nós vamos falar do perfil comportamental dominante, né? Se você fizer o DISC, você vai pegar isso. Se você fizer o teu perfil de temperamento, você será um colérico, né? Todo dominante é um colérico. Então, pastor, mas para que isso? Para que isso, meu Deus do céu? Para você amadurecer. O objetivo é você entender um pouquinho mais do seu perfil. Entendendo o seu perfil, você consegue dar respostas ao Senhor, consegue dar respostas pela palavra, consegue aplicar isso e perceber que dentro de você possui uma necessidade, uma deficiência, e essa deficiência só pode ser suplantada com a palavra de Cristo, com a ação do Espírito Santo e com você reconhecendo, falou, realmente eu tenho esse problema. Então hoje nós não vamos falar das características positivas, hoje é apenas para falarmos das características que necessitam de transformação, e essas características que necessitam de transformação eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu vou ler aqui. É a impulsividade, né? O dominante colérico, ele tem uma questão de impulsividade, ele não pensa muito, não planeja muito, simplesmente vai lá e faz. A teimosia, então ele é teimoso, obstinado muitas vezes, né? Começa a fazer uma coisa daquele jeito, tem outras maneiras, não ouve ninguém, simplesmente faz aquilo e é teimoso, vai, né? Igual, como dizia no passarão, um burro empacado. Falta de paciência, né? Lhe falta paciência para falar com as pessoas, para fazer algumas ações, algumas atividades. Muitas vezes você pega um dominante e colérico que são imaturos, ele, quando ele não consegue, criança, normalmente você vê isso muito, mas existem algumas crianças adultas, né, que de repente ele está fazendo alguma coisa, não consegue, joga para o lado, joga o brinquedo, não tem aquela paciência para realizar determinadas tarefas, ou está brincando, ou coisa parecida, e agora eu estou fazendo você assemelhar uma criança com um adulto. Você pega uma criança dominante colérica, se as coisas não saírem do jeito que ele quer, ele chuta, briga, bate, xinga, né? Uma pessoa que tem dificuldade em delegar, então há uma necessidade de aprender a delegar, aprender a confiar nas pessoas, aprender a deixar os outros. Eu sou um dominante colérico, né? Puro. E nesse sentido, eu tive que aprender no corpo de Cristo a delegar, deixar os outros pregarem, deixar os outros fazerem as coisas do jeito que eles precisam fazer. Até domingo nós tivemos o nosso culto e nós fizemos uma atividade no nosso culto, nós temos essa liberdade, e fizemos uma atividade para verificar aquilo que nos traz gratidão, aquilo que nos traz amor, aquilo que nos traz alegria, raiva e tristeza. E, obviamente, ali veio muitas coisas que são bloqueios e prisões espirituais, e nós colocamos diante do Senhor a necessidade de sermos transformados. Mas o interessante é que eu vi uma das minhas líderes, né, que não é uma dominante colérica, mas desesperada, porque ela queria fazer de outro jeito e queria fazer de outra forma. E eu falei, calma, calma, filha, você vai crescer. O dia que você crescer, você não vai ligar para isso. Né? Porque o dominante colérico, ela não é um dominante colérico, ela também tem a questão da impulsividade, que é a questão do sanguíneo influente, que nós vamos falar amanhã, mas ela percebeu ali que ela ficou incomodada com a forma como estava sendo feito. Né? Não é que estava sendo feito de um jeito ruim ou bom, era do jeito que a pessoa escolheu, e é assim o corpo de Cristo. Cada um é do seu jeito. Nós vamos amadurecer, nós vamos melhorar, mas cada um é da sua forma e nós precisamos aprender a delegar. Né? O excesso de criticidade, ou seja, critica tudo, acha defeito em tudo, acha erro em tudo. Intolerância, né? Uma pessoa que não tolera as coisas, explode com muita facilidade, né? O pavio é muito curto, né? A gasolina social dele é muito baixa, explode muito fácil, né? E a falta de flexibilidade, ou seja, né, é inflexível em muitas ocasiões. E aí vem aquilo que o Senhor quer tratar na vida desses perfis. Né? Pastor, mas que negócio que é esse? De novo você está falando disso. Mas eu falo para você, querido, se você perceber, você vai dar resposta muito mais rápido ao Senhor. Você vai perceber, falou, Senhor, trata isso aqui. É isso aqui, ó, essa impulsividade, teimosia, falta de paciência, dificuldade em delegar, excesso de criticidade, intolerância e falta de flexibilidade, sou eu escrito. Então, assim, eu preciso ser tratado nisso. Né? E tem mais algumas outras coisas, eu trouxe os mais importantes, obviamente, né? Então que você busque mais informação e busque no Senhor. Senhor, eu quero ser tratado e transformado. Então, o que esse dominante colérico precisa melhorar? A forma de se comunicar, né? Não sendo um ditador, precisa aprender a se comunicar igualzinho Cristo, né? Com humildade, mansidão.
Ter a escutativa, o que é escutativa? É quando eu estou ouvindo, ouvir mesmo, né? Deixar a pessoa terminar aquilo que ela está explanando. Pastor, mas tem muita gente que é redundante, é um saco ouvir esse tipo de pessoa, eu sei como é que é. Mas o Senhor era especialista nisso. Se você tem algo do Senhor, você pode interromper a pessoa, ministrar na palavra, ministrar no Espírito e vai dar resultados. Mas caso não seja, né, não seja esse o caso, escuta, aprenda a escutar. Né? Ter flexibilidade, obviamente, se você é inflexível, né? Se nós somos inflexíveis, nós precisamos de flexibilidade, aprender a delegar, né? Fazer um trabalho em equipe, empatia e aprender a relaxar. Né? Porque normalmente o dominante colérico ele é tido como tenso, muito agitado, né? Sempre ativo. E vai ter que aprender a relaxar, vai ter que aprender, né, a controlar esses impulsos carnais, né? Porque são impulsos carnais, se a gente for pensar. E deixar o espírito agir, né? Aprender a descansar. Eu, como dominante colérico, eu tenho uma questão de profecia que normalmente vem a mim. Algumas pessoas profetizam na minha vida e normalmente essa profecia sai. Filho, por que você está agitado? Por que você está tão ansioso? Relaxa, descansa. Descansa em mim, confia em mim. Então, qual é o grande problema diante de Cristo de um dominante colérico? Ele não confia no Senhor. Por quê? Porque o resultado não está vindo. Né? Dominante colérico, ele é uma pessoa voltada para resultados. Ele quer ver a coisa acontecer. E aí nós, no reino de Deus, não temos essa facilidade. Na empresa, obviamente, o resultado faz parte do trabalho. Na família, dependendo alguma coisa, um filho ou coisa parecida, demora mais para ver o resultado, principalmente se ele for de outro perfil e for uma situação de crescimento e maturidade, de desenvolvimento de anos, né? E você vai percebendo, queridos, que a idade vai passando e você vai entendendo isso. Falou, Senhor, eu preciso ser transformado nisso. Eu amo resultados, mas eu preciso descansar em Ti, porque a Tua palavra diz isso lá em Hebreus. Né? Ainda há um descanso para os filhos de Deus. Eu quero descansar no Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu quero deixar o Senhor fazer. Muitas vezes o dominante colérico não deixa, o Senhor dá uma ordem para ele, já quer fazer, sair fazendo, mas não é assim, o resultado não vem, você se frustra. Né? A palavra, como eu já fiz num vídeo anterior, né, pro dominante colérico, quando ele está na bad, no dia mal dele, é frustrado, ele fica frustrado porque o resultado não está acontecendo do jeito que ele queria, que ele imaginou, que ele planejou. Né? Então, você é esse, se você é esse, busca no Senhor, o Senhor transforma meu caráter. Eu quero ter o teu caráter, eu quero ter o teu temperamento, eu quero ter né, o seu comportamento, Senhor, né? Como diz a tua palavra em Filipenses 2, né? Tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus, né? A mesma forma de pensar. Né, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas antes entregou a nós e veio como servo. Então, assim, esse é o objetivo, queridos, nós sermos iguais a Cristo, mas nós precisamos saber onde está o grande problema, onde está o furo, onde está o dreno da nossa alma. Amém? Que Deus abençoe você, espero que isso ajude. Obviamente é uma pincelada, você pode se aprofundar em vários vídeos que eu fizer aqui, eu vou aprofundar sobre isso, mas hoje eu gostaria de falar sobre essas deficiências para você buscar no Senhor transformação. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.